Bom dia a todos. Vamos fazer uma prece antes do início da nossa conversa de hoje. Primeiro, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui. De uma maneira ou de outra, a gente conseguiu esse espaço na nossa vida para dar um pouco de alívio para o turbilhão que às vezes nos alcança no dia a dia da nossa vida. Que a gente possa sair daqui melhor, renovados, esperançosos, fortalecidos e prontos para uma nova semana. Que assim seja. Bom, dessa vez eu não tive assim muito tempo para preparar minha palestra, que eu tive alguns contratempos. Então eu vou ler uma parte do Evangelho, como se fosse uma aula, então. Mas enfim, mesmo assim, a gente tem que se preparar. Ontem eu estive estudando um pouquinho e fiquei pensando na última palestra que eu dei aqui no centro, no final do ano passado. E não sei se vocês estiveram ou não, então se eu for repetitiva às vezes, mas eu falei sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Só que esse capítulo, ele é bastante longo. Para vocês terem a ideia, ele tem 19 itens. Então, por que não olhar um pouquinho para frente daquilo que eu falei naquela ocasião? Então, naquela ocasião, eu falei sobre 7 itens. Então, eu dei uma olhadinha no 8º. Então, eu vou dar uma lidinha no 8º item do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para quem não estava, só para recordar, esse capítulo, ele fala das aflições. E ele começa falando sobre a justiça das aflições. E Jesus fala para a gente que a gente só pode estar bem, colher alguma coisa, ou as compensações que ele tanto promete, só está na vida futura. Então a gente fica um pouco desesperançoso, porque então nessa vida, não tem muita coisa boa para acontecer, mas o capítulo é bastante longo, então ele não fica parado só na primeira frase. Depois da justiça das aflições, ele vem com explicações muito importantes sobre as nossas aflições, falando do motivo atual e passado das nossas aflições. Então, ali tem toda a explicação. Se você está aflito, busca essa passagem. Depois, em seguida, ele fala sobre o esquecimento do passado. Porque é muito importante o esquecimento desse passado de dores que a gente tem, senão a gente fica muito parado ali. E esse esquecimento tem a ver com aquilo que a gente encarna e fala, mas se a gente não lembra de nada, ainda bem, porque senão a gente ficaria preso às nossas dívidas e às dívidas dos outros para conosco. Aí ele vem em seguida, fala dos motivos de resignação. Por que nós devemos ser resignados? Devemos ser resignados principalmente porque o que a gente está passando aqui, por mais difícil que seja, é muito pequeno perto do que a gente fez. E muito pequeno perto do que fizeram para nós. Então, a gente tem que ser resignado na nossa dor. E ele fala sobre isso. Em seguida, vem uma parte sobre o suicídio e a loucura. Mas, depois desses 6 itens, ele começa com as instruções dos espíritos. Então, todos os outros são passagens de algum espírito que falou para Kardec sobre aquele tema. Então, o 7º, que eu terminei a última fala, fala do bem e mal sofrer. E quem fala é Lacordaire.
E eu copiei aqui a última frase da passagem, onde ele diz que bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho virá o repouso. E ele diz: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Então, se a gente está passando por dificuldade, a gente tem que se alegrar, porque ele está provando um soldado fiel, forte, verdadeiro nos desígnios do Pai. Mas eu fiz só essa breve introdução para aquele que não acompanhou da última vez. E eu vou ler o 8º, como eu combinei. E o 8º, como eu falei que são instruções de espíritos, esse foi Lacordaire, que ele fala o bem e o mal sofrer, e em seguida quem fala é Santo Agostinho. Então, como Lacordaire falou do bem e o mal sofrer, Santo Agostinho vem e fala o mal e o remédio. E eu vou ler junto com vocês aí, uma página e meia, para a gente poder entender um pouco mais sobre o que Santo Agostinho entende sobre essa passagem que Allan Kardec questionou o que ele pensava disso. Então vamos lá. Será a Terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Veja bem, Santo Agostinho, ele aborda filosoficamente o que é. O filósofo, ele faz perguntas, ele inquire o tempo todo. Então, ele sempre, para explicar um assunto, ele faz perguntas. Então, sempre, quando a gente vai ler algo de um filósofo, geralmente tem questionamentos. E esses questionamentos, se eu parar a palestra aqui e fizer essa pergunta para vocês, e não ler mais nada, e começar a conversar com vocês, cada um responde de uma maneira uma pergunta. E esse é o objetivo dos filósofos, esse questionamento. Então, eu vou ler algumas perguntas que ele faz e depois, na sequência, as colocações que ele faz em relação às perguntas colocadas. Tá bom? Então, vamos lá novamente. Será a Terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Jesus não falou que haveria choro e ranger de dentes? Ele não afirmou que aqui não era o paraíso? Vós, que nele viestes viver, esperai, pois, lágrimas, ardentes e sofrimentos amargos. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, aí sim, voltai os olhos ao céu. E bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Olha só, Allan Kardec, por que a doutrina espírita ela é muito bacana? E para aquele que não sabe, Allan Kardec ele perguntou a mesma coisa para vários espíritos em vários locais. Então veja bem, o Lacordaire acabou de falar: pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto após o trabalho virá o repouso. Aí vem o Santo Agostinho e fala: o Senhor bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. Eles falam sempre muito parecido. Isso que é importante a gente perceber em vários livros da codificação, mas vários outros livros de outros espíritos que vêm sempre falando muito parecidamente com aquilo que a gente deve seguir. Ó homens, então só conheceis o poder do vosso Senhor quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado vossos dias de beatitude e felicidade? Então a gente só conhece Deus, Jesus, porque a gente está bem? E quando a gente está saudável? Ele questiona. Então não conheceis o seu amor.
senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, e lhe haja restituído o brilho e a alvura? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre um monturo, disse ele a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência, e me reduzistes à mais absoluta miséria. Mas, obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Para aquele que não sabe, quem falou isso na Bíblia foi Jó, que tinha tudo e perdeu tudo. Mas no final, ele agradece a Deus pela prova que ele passou. Obviamente, uma passagem bastante longa da Bíblia, que não é objetivo hoje de falar especificamente do Jó. Mas é uma passagem bastante legal e dá muita base para aquilo que a gente sente e, inclusive, encontrar muita semelhança com aquilo que acontece às vezes conosco em relação à vida de Jó. Mas a dele foi bem mais difícil do que a nossa. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Essa frase é muito importante para nós espíritas, tá? Até quando? Afinal, vossa alma quererá lançar-se para além dos limites de um túmulo? Porque não dá para nós que acreditamos na vida após a morte, a gente ficar fixado num túmulo. Nossa família, esta semana, quinta-feira, passou por este momento. Uma pessoa muito ligada a nós. E é impossível você olhar aquele caixão entrando dentro da terra e não sentir uma sensação material. Mas eu amava tanto aquele corpo. E ele está lá. Então a gente fala, ai, está calor. Ai, tem bicho. Ai, está apertado. Ai, sei lá o quê. Aquelas loucuras que a gente pensa, porque a gente é muito material. Mas naquele momento, eu perdi meu sogro essa semana, e naquele momento você tem que tirar muita força daquilo que você acredita. Porque, definitivamente, e eu espero isso, porque muitos de nós ainda ficamos ali sim, que ele não esteja ali. Então, a gente tem que se fixar na vida além desse limite do túmulo. Não dá para parar ali. Tem que sair dali. Tem que acreditar em tudo que a gente estudou. Já pensou se Deus fosse circunscrito a um pedaço, um local tão diminuto? Não, Deus é muito maior que isso. Mas ainda que chorasseis e sofresseis a vida inteira, que representa isso ao lado da eterna glória, reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Mesmo que a gente tenha sofrido muito, os últimos anos lá na nossa família não foi fácil, não foram fáceis. Foram 13 anos de luta com uma saúde bastante debilitada, a minha sogra com uma força incrível, uma coisa de tirar o chapéu mesmo. Então, quando eu li essa frase ontem, eu me lembrei dela, e isso ao lado da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. E é interessante porque ela não é espírita. Mas eu converso de espiritismo com ela bastante. E durante todo esse tempo, ela sempre me falou muito assim, mas Deus quer isso da gente. Mas ela tinha frases muito mais fortes do que a gente, muitas vezes, que acredita efetivamente no que a gente acredita que é numa vida melhor para a alma que foi. E isso é muito bacana. Então, tem a ver com resignação e aquela fé, aquela coisa que toma conta da gente. Buscai, pois, consolações para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. E a causa dos vossos males no passado, e vós, que mais sofreis, considerar-vos
os bem-aventurados da terra. Gente, nós somos os mais bem-aventurados da terra, aqueles que sofrem. E quem aqui não sofre, de uma maneira ou de outra? Como desencarnados, quando planáveis no espaço, nós todos, quando a gente estava antes de encarnar, escolhestes as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Se vocês não quiserem ler o capítulo inteiro, que é grandão, então vocês veem só essa frase, tá? Vocês pediram, nós pedimos. A gente achou que a gente ia ser forte. Então, não vem falar, foi minha mãe, foi não sei quem que fez isso para mim. Ou, depois a gente conversa melhor sobre essa história. Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico. Já sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. E que, se triunfasseis, mesmo que o vosso corpo fosse lançado no monturo, como Jó, dele ao morrer, se desprenderia uma alma de resplendente alvura, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Olha a palavra batismo aqui. Muitos de nós fomos batizados na Igreja Católica, acredito, ainda. Eu fui, meus filhos foram. Fosse hoje, eu não os batizaria, porque hoje eu tenho mais esclarecimento do que aquele momento. Não estou sendo criticando, estou falando que isso, muita gente passou por esse momento. Mas é legal a palavra batismo nesse contexto, que eu gostaria de chamar a atenção para nós, que ele fala, purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. O batismo, na verdade, é a nossa purificação através do sofrimento. Purificar, colocando a água, ou aqui, ou sei lá ou na onde, e está tudo sem pecados, ou sei lá das quanto o pecado original, aqueles montes de rolo lá. Não. É o batismo do sofrimento. Isso que vai nos purificar, isso que vai nos trazer a possibilidade de estarmos num estágio maior. Que remédio, então? Veja bem, a passagem é o mal e o remédio. Que remédio, então? Prescrever. Prescrever. Igualzinho um remédio que a gente prescreve para alguém que está sofrendo. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Por que obsessões cruéis? Porque nós somos assediados pelos inimigos do passado que nós desenvolvemos. Nós sofremos obsessões cruéis. Ainda ligados àqueles aos quais nós prejudicamos. E eles nos prejudicaram. Então, nós temos dois tipos de males. Aqueles que estão muito ligados aos desencarnados que estão ao nosso redor e a nós mesmos, a tudo aquilo que vive conosco. Qual é o remédio? Só um é infalível: a fé. O apelo ao céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira vos apontará com a mão o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Esse anjo da nossa cabeceira é tanto anjo, gente, pode ser o nosso anjo da guarda, pode ser alguém que chega para a gente e cuida da gente, pode ser um pai, uma mãe, um amigo, um companheiro de trabalho, um companheiro aqui do centro espírita, uma palavra de uma pessoa amiga. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Veja bem, quando a gente sofre, é como se a gente visse aquele dia cheio de neblina, e que a gente, acho que todo mundo aqui
talvez, de uma maneira ou de outra, esteve um dia numa pista e vem aquela neblina e você não enxerga o carro. Ou então aquela chuva forte e você não enxerga um pouco mais à frente. Mas a fé não. A fé tem essa capacidade de furar esta barreira. Ela tem essa capacidade de furar essa barreira. Um dia, e é um exemplo muito parecido com o médico, o psiquiatra, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, deu uma vez numa palestra que eu ouvi. Um dia eu estava voltando de uma viagem sozinha, eu era jovem. E meu pai ia me buscar no aeroporto, em São Paulo, às 8 da manhã. Quando nós estávamos chegando em São Paulo, o piloto falou, olha, não tem teto. Que é aquela situação que não dá para enxergar, não dá para descer. Nós vamos seguir para Campinas, no aeroporto de Viracopos. Então foi. Primeiro, nós demos algumas voltinhas em cima do aeroporto para ver se conseguia. Ele avisou porque estava dando voltinha. Fomos para Campinas. Lá em Campinas, gente, está um pouco difícil, não tem teto. E vamos dar umas voltinhas. Bom, não vai dar para descer. É impossível. Nós vamos tentar o Rio de Janeiro. A gente estava todo mundo bem calmo no avião, eu acredito. Eu olhava nas pessoas, tudo bem, vamos nessa, vamos ter fé. E fomos para o Rio de Janeiro. Chegou no Rio de Janeiro, não tinha teto. Não dava para descer também. Mas a gente tinha que descer, eu acho. Por quê? Porque não tinha mais combustível. E ele avisou a gente, olha como ele foi bacana. Falou, gente, é o seguinte, não tem teto, não dá para descer, mas a gente também tem um outro probleminha, a gente está sem combustível. Então eu conto com a colaboração de vocês, tipo assim, vamos na fé, ele quis dizer, eu não sei a frase que ele usou. Mas aí que está, a fé tem muito a ver com isso. O piloto sabia que a pista estava lá. Em alguma coisa, ele teve que confiar cientificamente para também não tacar no escuro o bico do avião. E nós descemos. E naquele tempo não tinha essa tecnologia, celular, aquela coisa toda, né? Eu disse que eu era jovem, entendeu? Faz um pouco de tempo, mas faz um bocadinho. E aí, o meu pai esperando desde as 8. Bom, eu cheguei lá às 8 da noite, né? Então, chegamos, descemos. Então, a fé ela tem muito a ver com isso. Você sabe que a pista está lá, mas você não está enxergando ela. Deus é muito assim. A gente não enxerga exatamente Deus. Embora tem possibilidades de ver no sorriso de uma criança, na flor, aquela coisa toda que a gente conversa. Mas aquela coisa de ver, de material que a gente está acostumado, aquele homem barbudo sentado no trono que, infelizmente, a gente tem essa ilusão, porque ensinaram para a gente no passado, a gente não tem isso. Mas a gente tem que continuar com essa fé, mesmo naquilo que a gente não enxerga. E tem que tacar o bico do avião, que é a nossa vida. Levantar de manhã, acreditar que vai dar certo. Ou mesmo quando você perde alguém. E saber que tanto a sua vida tem que continuar, eu tenho que embicar amanhã de novo, e aquele que se foi também vai ser amparado, mesmo que não seja por nós mais. Porque a gente acredita que outros que nos precederam irá cuidar dele também. Então, essa fé que Santo Agostinho nos convoca, eu acho que tem a ver um pouco com isso. Cada um que faça a sua representação de fé. Mas, enfim, vamos continuar até o final. Então, eu vou ler de novo essa última frase. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias sombrios do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé. E que aquele que duvida um instante de sua eficácia é punido imediatamente. Por que ele é punido? Porque logo sente
as pungentes angústias da aflição. Então, quem está aqui hoje aflito com o seu problema é porque não tem fé verdadeira na solução dele. Essa é a maior prova se você tem ou não fé, se você estiver excessivamente aflito com o seu problema. É falta de fé. Em algum lugar você tem que comprar esse remedinho, entre aspas, né, que estão te prescrevendo aqui. O Senhor marcou com o seu selo a todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé como amparo, será colocado sob a sua proteção e não mais sofrerá. Gente, não mais sofrerá, se esse for o nosso apoio. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto este se contorce em convulsões, ela plana nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram. Ele termina igualzinho Lacordaire. Igualzinho. Felizes os que sofrem e choram. Que suas almas se alegrem, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. E daí, a gente gosta muito da Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E ela tem várias passagens na obra dela sobre a fé. Joana escreveu, por intermédio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, diversos livros. Os mais conhecidos são a série psicológica de Joana de Ângeles. E pelo menos 3 livros dela tratam exclusivamente, não diria exclusivamente, mas existem passagens bastante fortes sobre a fé. E eu gostaria de ler só uma passagem para corroborar esse sentimento, esse remédio que Santo Agostinho nos pede para ir tomar, para ver se a gente consegue se curar do nosso sofrimento. E no capítulo 26 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela fala sobre o poder da fé. E ela fala assim, eu não vou ler ele na íntegra, eu peguei só algumas passagens. E ela fala que a fé expressa-se mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Então, ela não está especificando Deus nesse momento. E ela fala de 2 tipos de fé: a natural e a adquirida. E também ela cita, além dessas duas, ela também fala, e isso eu acho muito interessante, é um pouco assim profundo de entender, que existe uma fé que a gente, primeiro aquela que a gente é criado com ela, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, aquela centelha divina. Então, Deus já deixou aquela fagulha dentro de nós. Mas existe outra fé que a gente vai adquirindo nas encarnações. Então você vê assim, nossa, aquela pessoa tem uma fé, às vezes ela sofreu tanto nas outras que ela já aprendeu. Ela adquiriu essa fé em outras circunstâncias. Então ela fala, procede também de vivências transatas, vivências, outras vidas. Conhece acontecimentos e inconscientemente tem uma confiança espontânea. É como se hoje a gente estivesse passando por um grande problema e a gente aqui, ainda mais no Espiritismo, aprendesse esse poder que tem a fé e essa apreensão deste conhecimento a gente levasse para a próxima. É a mesma coisa. Então, o nível, a quantidade de fé que a gente está, aquela apreensão que a gente tem ou não, também tem a ver com aquilo que a gente já passou e com aquilo que a gente está adquirindo aqui. A fé deve apoiar-se na razão,
que perquire, ou seja, pergunta, no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais. Porque quando a gente compreende tudo isso, a gente vai saber o que a gente deve ou não fazer. Puxa vida, a doutrina espírita é uma doutrina bastante livre. Vocês nunca vão ver que a doutrina, o Allan Kardec, ele fala, por exemplo, especificamente sobre as drogas, sobre o álcool, sobre o cigarro. Não, ele fala sobre os vícios. Então, a doutrina espírita ela é uma doutrina muito livre, mas ela recomenda não fazer isso. Então, eu faço a doutrina livre, eu faço, não tem problema, eu faço isso, aquele outro. Não, peraí. Ela não é tão livre assim, ela recomenda. Então, a própria Joana fala, no discernimento que estabelece as diretrizes comportamentais. Peraí, agora que eu sei, eu não vou fazer tal coisa. Para não se expressar de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. Muitos de nós, a gente se mantém na fase da infância. Eu tenho filhos jovens, então eles saem com os amigos, não fazem exatamente tudo aquilo que eu queria, eu sonhava, né? Mas tudo bem. Então eu fico lá pacientemente esperando com fé de que esse momento vai passar. Mas tem gente que não sai desse período. E essa é um pouco de angústia que eu tenho. Falta de fé, tá, gente? Será que esse período vai passar? Será que eles vão crescer? Será que eles vão amadurecer? Aí a gente tem uma conversa. Até que ele falou, acho que ele sabe o que a gente ensinou. Acho que ele prestou atenção no Evangelho no Lar, quando eles tinham 1 ano de idade, e 2, e 3, e 4, e 20, né? Que foi feito todo o tempo. Então, porque tem o livre-arbítrio também, você pode falar 50 vezes, 51 é dele, não tem jeito. Mas o que tem a ver com isso? A Joana fala que existe uma diferença entre o fazer e o deixar de fazer, porque você vai entender, vai ter discernimento. É a fé elaborada, é a fé que você estudou. O Dr. Sérgio, ele fala uma coisa muito legal a respeito do espiritismo. Ele fala assim, o princípio, porque vocês sabem que o espiritismo é um tripé, né? É a filosofia, religião e ciência. Legal. Mas eu achei muito bacana essa frase do Dr. Sérgio, eu até anotei. Ele fala assim, o princípio filosófico traz conhecimento científico para explicar a religião. Muito bacana. Então, o princípio filosófico traz conhecimento científico para explicar a religião. Então, não é só crer assim, no nada. Não. Hoje, com o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo e da codificação kardeciana, nós cremos porque sabemos. É diferente. É muito diferente. Agora, há que se ter vontade para essa transformação. Porque qual é o principal erro nosso, gente? A gente mergulha no problema. Enquanto a gente mergulhar no problema, a gente não sai dele. Está mergulhado lá. Está envolto no problema. Há que se ter uma distância focal do problema. Você tem que sair de dentro do problema. Você tem que ser a solução. Você tem que buscar a sua capacidade para resolver aquele problema. Isso é uma fé operosa. Não é ficar placidamente, resignadamente. Agora eu confio em Deus. Não. Fé não tem a ver com isso. Fé não tem a ver com isso. Eu acho legal, com o Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante também espírita, ele fala algo que eu acredito muito. A fé não é acreditar que todo mundo, olha, eu acho que 100% de nós, a gente acredita que fé é acreditar. Eu acredito em Deus, por isso eu confio. Não, gente. Existe uma grande diferença. E é aí
que a gente não consegue sair do sofrimento. É aí que a gente é aflito. Aí que a gente não sabe se utilizar desse remédio. Fé não é acreditar. Fé é entregar-se. É muito diferente. É totalmente diferente. É acreditar porque você estudou, porque você teve explicação, porque você compreende. Você foi lá na Gênese, que é um livro de Allan Kardec, e estudou ela de cabo a rabo e viu como que o planeta foi criado. Da onde que nós saímos. É pegar o livro Céu e Inferno e ver que não existe céu e não existe inferno, a não ser dentro das nossas próprias consciências. Por isso que quando a gente desencarna, se eu desencarnar agora, eu vou estar muito semelhante ao que eu estou nesse momento. Não fisicamente. Fisicamente, provavelmente, inclusive. Mas muito semelhante naquilo que eu penso. Eu vou para onde eu estiver pensando hoje. Não onde eu levantei pensando. É só ler o livro Céu e Inferno se você tem dúvida disso. Se você quer saber para onde você vai, leia o livro Céu e Inferno. Inferno é um estado consciencial. E se você está vivendo um inferno, você vai desencarnar e vai para um umbral. Porque você já está nele. Não tem diferença. Eu vou para um umbral. Aquele filme que está todo mundo mergulhado no meio da lama, pedindo ajuda. Espera aí, onde você está hoje? Faz uma análise. O próprio Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele fala, faça uma análise. O que eu fiz hoje, o que eu pensei hoje, o que eu acreditei hoje. Vocês têm dúvida para onde vocês vão? Faz uma análise de como você analisa o seu problema. Não precisa ler muito, não. Você não, muita leitura, meu. Então, faz uma meditação. Faz um olhar para dentro. Faz um questionamento. É para aí que você vai. Se você peça sexo o dia inteiro, você vai para as regiões infernais do sexo. É para lá que você vai. Não tem dúvida. Então, o que é fé? É entregar-se. É entregar, porque quem se entrega não preocupa. E é bom ter filho adolescente. Porque é tão difícil esperar o cara voltar da rua, que se você não entregar verdadeiramente o seu coração a Deus, você não dorme e pira. Eu acho que a criação de filhos, gente, é uma coisa muito disso. Eles me ensinaram muito. E se foi pela dor de algum dia e chega, né? Mas tinha que beber tanto, que é aquela coisa. Então, se toda essa angústia, às vezes a dor acaba tirando você daquele... E fala assim, mas peraí, agora eu vou ter que tomar uma decisão. Ou eu vou acreditar verdadeiramente em Deus e me entregar, ou então eu não vou ter paz mais. Então, eu acredito que lá na frente vai dar certo. E a gente tem várias vidas, pode não ser nessa. Aí que é entregar-se. Porque a gente também pode passar por isso. Ver um ser amado que não vai fazer o que você quer nessa vida. E outra, quem falou que eu sei tudo que é bom para ele? Como se eu estivesse tomando o lugar de Deus. Aí é diferente. Então eu chego para as pessoas, olha, o Luciano estava falando da divulgação espírita. Legal, mas sem imposição. Se for com imposição, guarda o livro em casa, não doe. Desculpa aí, Luciano. Você concorda comigo? Não é? Sem imposição não pode. Porque nós ainda, com os livros, a gente não sabe tanto. Então, por que impor? Como se a gente soubesse tudo, né? E a gente passa por esse momento. Eu passei, quer dizer, acho que cometo tantos erros, pelo amor de Deus. Mas a gente comete esses erros, achando que a gente sabe tudo, porque a gente lê, porque a gente... Nossa! Leva a primeira rasteira da vida. O nariz vai pro chão. Porque o humilde não cai, porque ele já está no chão. Quem cai, bate o nariz e quebra o nariz, é quem está com a soberba, com o nariz empinado. E a falta de fé tem a ver com isso.
Quanto mais orgulhoso você é, mais senhor de si, menos acredita em Deus, mais cai, mais dói, mais sofre. Porque a parte grande dos nossos problemas vem do nosso orgulho. O nosso orgulho de achar que sabe tudo. Por que está acontecendo isso comigo? Porque você é melhor do que quem? Você é melhor de quem? De quem? Comparativamente com quem? Você é melhor que Jesus? Que sofreu muito mais do que nós. Porque ele era um ser puro. Falam que demorou 2000 anos a preparação de Jesus antes da sua encarnação. Se ele é esse ser puro, e aconteceu de tudo que muitos de nós estávamos lá apedrejando, a gente, por que acontece isso comigo? Estou contando, estou com, meu fulano de tal está com câncer violento. Mas você não viu o que aconteceu comigo semana passada. Então a Joana, ela fala que a fé é força que se irradia como energia operante. E por isso consegue remover as montanhas das dificuldades. Então aquele negócio de remover montanhas, ela fala que é uma fé operante. Se irradia como energia. Essa fé, ela remove a montanha dos nossos problemas, porque ela tira você do problema, você vê o problema longe e busca a solução para resolver. É isso que Joana fala. O ano passado nós tivemos um Nobel da Paz. Ele é da África, é um congolês. Um médico. Dr. Denis Mukwege. Eu não sei se eu falo certo o nome dele, que eu não vi nada na internet da fala do nome dele. Enfim, Dr. Denis. Ele fundou em 1999 um hospital chamado Hospital Panzi. Um pouco antes da fundação desse hospital, ele cuidava de problemas de maternidade, mulheres com problema e tal. Mas quando ele estava trabalhando, ele recebeu uma mulher que tinha sido, além de estuprada, ao final do estupro, a pessoa havia atirado em seus órgãos genitais. Ele cuidou daquela pessoa. Só que, para surpresa dele, aquilo não era um fato isolado. Era um costume daquela região que estava em guerra, uma guerra civil. E o estupro, para quem não sabe, ele é como que eu vou falar? É uma arma de guerra. É uma arma de dominação. Então você estupra, você incapacita a pessoa, ela não dá mais à luz, então você mata aquela população. Vocês entenderam? Não tem continuidade. Então eles circunscrevem aquele povo e vêm dominando. Então estupro é uma arma de guerra, maior do que um revólver. E por que eu resolvi falar sobre ele muito rapidamente? Porque, gente, a partir disso, que ele percebeu que não era um fato isolado, ele começou a se dedicar de corpo e alma. Ou seja, ele se entregou. Então, ele não fica... Eu acho que ele não fica se perguntando onde está Deus. Uma pessoa dessa, eu acredito que tem um momento que ele não se pergunta mais o que é esse sofrimento. Ele arregaça as mangas e vai ao trabalho. Então, desde 1999 até hoje, estima-se que ele tenha ajudado 40 mil mulheres neste hospital. E eu achei interessante, eu anotei, porque eles têm 4 pilares esse hospital. Ele faz primeiro, obviamente, o atendimento médico, que tem várias cirurgias, dependendo da necessidade que a pessoa tem. Depois eles vêm e entram com apoio psicológico. Depois eles entram com educação e, principalmente, reinserção. Porque a mulher estuprada, ela é banida da sociedade. Então, tem que haver um trabalho na sociedade, com ela e com os próximos, para que ela seja reinserida na sociedade. E, por fim, ou tudo ao mesmo tempo,
eles fazem uma assistência jurídica para essa pessoa ser inserida na sociedade e ser protegida também desta sociedade. Então, quando a gente ouve essas histórias, a gente fala assim, nossa, meu problema é tão pequeno. E é por isso que a gente tem que ler mesmo, para a gente se fortalecer, para a gente acreditar e se entregar de que aquele negócio que está pegando na gente seja colocado do lado. E Joana fala que o ser humano enfrenta os montes das dificuldades que ergue à sua frente. Então a montanha, gente, quando a gente imagina assim, eu tenho que ultrapassar aquela montanha, né? Que fala no Evangelho. Veja bem, Joana fala que a montanha, quem colocou ela lá, é você. Somos nós. Como? Aí a gente volta para o início do capítulo. Causas atuais das aflições. Causas anteriores às aflições. O problema nada mais é do que aquela montanha, aquela parede que está na sua frente. Quando deveria buscar os objetivos mais nobres e engrandecedores. No entanto, no estágio infantil, cega. Porque a gente é tudo um bebezinho, chorão, que reclama dos nossos problemas. Então a gente faz a montanha e a gente reclama que tem que tirar a montanha dali. Então a gente tem que pegar uma pá, gente, começar a tirar a montanha, cavar um túnel, colocar um trenzinho, fazer alguma coisa aí. Mas não dá para ficar parado. A fé lúcida traz recursos para enfrentamento das situações. Então a fé lúcida, aquela que acredita verdadeiramente a ponto de se entregar, ela acaba tendo recursos. Uma fé diminuta, um grão de mostarda representa a dimensão que tudo consegue e não será nada, nada, nada será impossível. Olha, eu não sei como vai ser daqui para frente lá em casa. Me desculpe, Renato, se farei você se emocionar, mas eu preciso te falar isso. Minha sogra viveu 63 anos com o meu sogro. Ela é sempre uma mulher bastante altiva, trabalhadora. Um cisco de gente, pequenininha, uma força interior. Graças a Deus, eu não posso falar de sogra pejorativamente. Tive um pai e uma mãe que me acolheram na casa deles, como um lar. Mas eu preciso citar um exemplo, que eu acho que é um exemplo de fé operosa, de transportar montanhas. É um exemplo de entregar-se. Todo mundo preocupado. 3 filhos, homens, 3 noras. Mãe, agora a senhora não pode ficar sozinha aqui. Como a senhora vai viver aqui? Não dá, peraí. O Antônio estava doente faz 10 anos, né? 13. Então ela, em tese, estava meio que sozinha já. Que além estava, né? Mas aquela força e levava e buscava. Muito bem. Tudo bem. Hoje eu vou dormir com você, fulano. O Renato, com um problema profissional essa semana. Tudo bem, eu aceito, mas eu quero ficar na minha casa. Quero ficar na minha casa, estou acostumada, eu sei cuidar das minhas coisinhas, não me tira daqui, por favor. Muito bem. E foi dormir na casa do meu cunhado do meio. O Renato é o temporão, o caçulinha. Muito bem. Quando foi sexta-feira de manhã, o Renato toca o telefone para mim, aproximadamente umas 11 horas, que ele estava em São Paulo. No dia seguinte ele tinha um compromisso profissional. Érica, ele estava meio risonho na fala. Eu falei, caramba, né? Com todo o sentimento que a gente estava. Acabei de ligar para minha mãe. Resumo da ópera. Ela acordou de manhã, tomou café, virou para minha cunhada e falou assim, seguinte, ela está bastante chorosa.
Mas ela conseguiu colocar o problema lá, sair dele e olhar em volta. Olha, seguinte, eu já dormi aqui, eu já tomei meu café, eu vou embora para minha casa. Umas 8 horas da manhã. Ah, minha cunhada, peraí, vou chamar um Uber. Não, peraí. Eu vou a pé? Não, mas como a senhora vai a pé? Não, eu vou a pé. Não é tão perto. Não, senhora não vai a pé. Não, eu vou. Não, mas algum dia eu vou ter que voltar para a minha vida. Pode ser hoje ou amanhã ou daqui 10 dias, mas eu resolvi que será hoje. Sabe, gente, se ela acreditou mesmo em tudo aquilo que nós conversamos esses anos todos, e ela tem fé suficiente para acreditar em Deus, e para perder alguém que você estava tanto tempo junto, mas você não titubeou naquilo que a gente sabe que amanhã vai ser um dia melhor, a gente sai daquela profundidade do problema. A gente consegue efetivamente buscar forças da onde você não tinha. Porque muitos de nós perdem filhos na tenra idade, genros na tenra idade. E a gente tem que tocar a vida com tristeza, lógico, com sentimento de dor, mas principalmente o sentimento de que Deus está ali e sabe porque a gente está aqui, nesse local, nessa cidade, com os nossos parentes, com o tempo. Aqui, quantas pessoas a gente tem aqui? 10, 20, 30, 40, 50? Veja bem, se a gente não entrar no nosso livre-arbítrio, nós temos aqui já a lista certinha do dia da nossa desencarnação. E se a gente fosse colocar uma fila aqui, por ordem, quem era o primeiro, o segundo, o terceiro, gente, todos nós aqui temos o nosso dia provavelmente acertado. Não definitivamente acertado, porque o livre-arbítrio pode trazer duas situações. Ele pode encurtar e alongar o nosso tempo na Terra. Não é assim, é um determinismo relativo. Quando a gente pede as nossas vidas, as nossas aflições, como ele disse, Santo Agostinho, a gente também determina o tanto de tempo que a gente vai ter na Terra. Mas esse tempo pode receber uma moratória, pode ter uma postergação desse tempo que a gente... Por quê? Porque a gente pode estar realizando um trabalho para Deus, realizando um trabalho importante. Então, é isso que a gente precisa. Acreditar que amanhã, vendo essas coisinhas fofinhas chegarem, se a gente não acreditar, de se entregar, o que a gente vai passar de conhecimento para esses seres que chegam até nós? Quais são aquilo que a gente vai acreditar que amanhã pode ser melhor? Porque o meu sofrimento vai ser o seu sofrimento. Porque o seu sofrimento, que muita gente quer isso, vai ser o meu sofrimento. Os invejosos, os maldosos querem isso. Então, gente, vamos nos aproveitar da prescrição que Santo Agostinho nos fez na manhã de hoje. Tão vivo, 1863. Parece que ele chegou hoje e falou hoje para as nossas necessidades. Então, sejamos nós, os ceareiros do Mestre, a realmente passar a mão na nossa vida e acreditar numa possibilidade bem melhor do que está nos acontecendo hoje. Muito obrigada.